O Internacional que na atividade deste sábado, o último treino que teve antes do confronto contra a equipe do Cruzeiro, tem mais uma baixa. No vídeo de hoje eu quero te trazer uma notícia não tão boa. Quero te falar também sobre a possibilidade do Sonda ser o vice-presidente de futebol do Internacional da próxima temporada. E aí ele que teria, entre aspas, uma espécie de um aporte financeiro ao Inter. E também quero te falar sobre um treinador que já se ofereceu para ser treinador do Internacional. Hoje atua no Vasco, né, como treinador, que é o Ramon Dias, que foi finalista no Mundial de Clubes com Al Hilal no começo da temporada, eliminando o Flamengo. Nesse imbróglio da situação do técnico Eduardo Cudê, se permanece ou não para 2024, o Ramon Dias surge como uma possibilidade. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, ou boa noite, sejam muito bem-vindos aqui com novas informações junto ao Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E assim é muito importante, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado, né? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes, e uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Nessa tarde teve o Fluminense campeão da Libertadores, uma vitória por 2-1 muito suada contra a equipe do Boca Juniors. A gente sempre nesse sentimento que poderia ter sido hoje o Internacional, poderia estar muito bem aqui nesse momento gravando outro tipo de vídeo comemorando o título da Libertadores lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Mas o Inter, naqueles últimos 10 minutos do estádio Beira-Rio, acabou não ajudando a sua torcida e não garantindo que seria o tricampeonato do Internacional. Mas, falando agora sobre o Campeonato Brasileiro, o Inter que joga nesse próximo domingo contra a equipe do Cruzeiro, no estádio Mineirão. Jogo importante para o Internacional, porque se o Inter vencer, chega a 42 pontos no Campeonato Brasileiro e quase que termina com a possibilidade do Inter ser rebaixado para a segunda divisão. Mas a gente tem uma notícia não tão interessante, tá? O Inter que vai chegar agora por volta das 10h30 da noite em Minas Gerais e com uma baixa importante, que é o Nico Hernandes, que tem uma entorse no tornozelo direito. A gente já sabia que o René estava fora, o Gumalo também. O Tauelar ainda está com a seleção brasileira para a disputa do Pan-Americano, que é a final, inclusive, agora às 8h30 da noite. E com isso, só sobra duas opções para o técnico Eduardo Cudê. O lateral de ofício, que é a tendência que Dalbert seja o lateral contra o Cruzeiro. E a segunda possibilidade seria improvisar, por exemplo, o Carlos de Pena, mas é algo que o Cudê nunca fez durante, né, o seu trabalho aqui no Internacional. Então a tendência mesmo é que o Dalbert seja o lateral esquerdo. Como todo mundo bem sabe, por mais que o Dalbert tenha um contrato terminando no fim da temporada, ele tem uma cláusula de renovação automática caso ele atue uma porcentagem de jogos desde o mês que ele chegou. E essa cláusula para o Dalbert bater essa meta de jogos está muito perto de acontecer. E agora, com essas lesões do Nico Hernandes e do próprio René, a tendência é que realmente o Dalbert tenha o seu contrato renovado. Com a tendência de escalação, tá? Que deve ter o Sérgio Rocher no gol, Bussa na lateral direita, Vitão Mercado e o Dalbert. Aí meio de campo com Johnny Arangues, Alan Patrick, Maurício e Wanderson na frente, Ener Valência. Essa deve ser a escalação que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo, tá bom? Outra informação também que eu quero passar para vocês, tá? Falando agora sobre eleições por parte do Internacional e falando sobre o candidato da oposição, Roberto Melo. Todo mundo sabe que o Delcir Sonda é um dos apoiadores do Roberto Melo, é um cara que vai ser uma espécie de mecenas para o Roberto Melo, assim como o Alessandro Barcelos também está negociando com uma espécie de um investidor também para a próxima temporada, assim como ele mesmo confirmou ainda numa reunião que teve no Conselho Deliberativo que a sua chapa está negociando também para ter investidor, né, para ter uma espécie de um mecenas para a próxima temporada, mas para Roberto Melo, Delcir Sonda, que é do próprio Movimento Intergrande, é conselheiro do Internacional. Mas agora uma nova informação que surge diz que ele pode ter um cargo dentro do Internacional. E aí esse cargo seria uma espécie ou de um vice-presidente de futebol ou de um diretor esportivo, tá? Que é hoje o cargo que assume, por exemplo, o José Olavo Bisol. E aí o Delcir Sonda, por mais que
Quem acompanha já o Sonda sabe que ele já tá numa idade um pouco mais avançada, é o cara, assim, que a gente vê que já tá, assim, numa situação de saúde um pouco, né, um pouco mais avançada também, então a gente não sabe como é que seria esse envolvimento por parte do Sonda, por mais que ele seja um cara muito rico, seja bilionário, né, é um cara que tem esse problema já com a saúde, então a gente teria que ver o envolvimento por parte do Sonda, mas é um dos planos, por exemplo, ter esse cara dentro do futebol do Internacional, tá bom? E aí, quando eu digo dentro do futebol, né, caso, por exemplo, o Roberto Melo, candidato da oposição, seja eleito, tá bom? Mas vale deixar muito bem destacado que o candidato da situação, que é o atual presidente Alessandro Barcelos, também tem negociações com o investidor também para a próxima temporada. O Inter que já vai ter, entre aspas, um certo investimento, que é esses 109 milhões que chegam nesse ano, mais 109 milhões que chegam na próxima temporada, referentes à Liga Forte de Futebol, que vai fazer o Inter também ter uma melhora, entre aspas, dentro da sua saúde financeira, tá bom? Outra situação que eu quero trazer também para vocês, né? Todo mundo sabe que existe hoje um imbróglio para a permanência do técnico Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê ele já foi um cara mais unânime, né? Principalmente quando o Inter estava na semifinal da Libertadores, até pós-eliminação, quando ele venceu o Grêmio por 3-2 no estádio Beira-Rio, quando ele realizou ali alguns resultados interessantes, venceu, por exemplo, né, o São Paulo ainda antes da final, vinha fazendo até que uma bela Libertadores, né? Até eliminação para o Fluminense. O Campeonato Brasileiro a gente sempre colocou muito na conta de o time ser reserva, né, em boa parte dos jogos. Tinha feito últimos jogos interessantes, como por exemplo contra o Vasco, né, naquela vitória por 2-1. Antes disso, tinha feito, por exemplo, 7-1 no Santos. Mas depois desses dois resultados negativos que teve contra o Curitiba, na derrota por 4-3 no estádio Beira-Rio, depois o empate por 1-1 contra o América Mineiro, a permanência do Cudê já começou a ficar um pouco mais incerta. Não só pelo próprio Eduardo Cudê, como pela própria torcida do Internacional, que já não tem mais uma certa confiança no argentino. E querendo ou não, ainda tem uma outra situação que é a parte das eleições, onde ele sabe que por mais que o Alessandro Barcelos possa ganhar, e ele tem uma relação melhor com o Barcelos, seria melhor daqui a pouco uma renovação, com o Roberto Melo já pode ser um pouco diferente. Vale deixar muito bem destacado que, obviamente, os dois candidatos já começam a avaliar nomes para a próxima temporada. Um nome que recentemente foi oferecido ao Inter, né, antes da chegada do Cudê e antes dele treinar o Vasco, foi o Ramon Dias, que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, terminou o contrato, ficou livre, né, ele foi oferecido para o Internacional. O Inter avaliou naquela época, após a derrota para o Inter por 3-1 para o Grêmio, na Arena do Grêmio, onde naquele momento se discutia ainda a demissão do técnico Mano Menezes. E aí o Inter optou pela permanência dele por mais um tempo, e depois naquele jogo contra o Palmeiras, no empate por 0-0 no Beira-Rio, aí sim que o Mano veio a ser demitido do Internacional. Mas o Ramon Dias, que tem uma multa rescisória muito baixa no Vasco da Gama, é 100 mil dólares a multa, que dá cerca de 530 milhões, 530 mil reais a multa dele com o Vasco, seria uma contratação, entre aspas, fácil para o Internacional, tá bom? Mas há hoje um entendimento dentro do bastidor do Internacional, e aí quando eu digo entendimento, eu digo por parte da associação do presidente Alessandro Barcelos, por uma permanência do Eduardo Cudê, porque primeiro não entende que vê nenhum treinador livre no mercado, né? Óbvio que existem treinadores menores, como por exemplo o Vojvoda, Dorival Júnior, mas esses treinadores não sairiam dos seus respectivos clubes para vir para o Internacional. Dorival Júnior vai ter uma Libertadores no próximo ano, o Vojvoda primeiro que vai ter muito mercado depois dessa grande temporada que fez no próprio Fortaleza, e no próprio Fortaleza a tendência é um ele permaneça. E há o entendimento também que com 3 meses de trabalho o Cudê conseguiu fazer o Inter chegar a uma semifinal de Libertadores, jogando melhor os dois jogos e só não indo para a final graças ao Ener Valencia, que perdeu aqueles 2 gols no estádio Beira-Rio. Então há um entendimento ainda de uma permanência pelo Eduardo Cudê. E eles usam muito como exemplo o próprio Fluminense, que foi campeão no dia de hoje, com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz está no Fluminense desde o ano passado, ele que chega ao Fluminense no ano passado, faz uma primeira temporada não tão interessante, uma primeira temporada de amadurecimento, e nessa temporada, aí sim com um time mais entrosado, com alguns reforços pontuais que chegaram, como por exemplo o Keno, que chegou para mudar o time, o John Arias, que já estava desde da temporada passada, chega também, por exemplo, né, ainda o Marcelo na metade do ano, e o próprio Fábio, goleiro, e com esses reforços ele acaba fazendo o Fluminense virar campeão na Libertadores. Então, muito como esse exemplo, hoje, a própria direção do Internacional, a atual direção que é candidata à eleição, pensa
que o Eduardo Cudê poderia ser o nome ideal, já que com 3 meses de trabalho ele conseguiu fazer o Inter ser semifinalista da Libertadores e poderia sim, com uma continuação de trabalho, com pré-temporada, com reforços, né, com uma pequena ali reformulação do elenco, com algumas peças que ele gostaria, conseguiria também fazer o Inter ter um grande trabalho na próxima temporada, podendo conquistar o Brasileirão ou até mesmo a Copa do Brasil. Mas deixa aqui nos comentários também que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece de gostei, se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificações. Logo mais volto com novas informações. Valeu, falou e fui!